1 Samuel, capítulo 17, todos acharam? Já vou dando início à leitura. Vou ler alguns versículos de forma esporádica. Versículo 1 diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Davi. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura de 6 côvados e 1 palmo. Versículo 9: Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 24: Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Só até aqui, pode se aceitar em nome de Jesus. Igreja, grande maioria conhecemos essa passagem que falamos sobre a luta entre Davi e Golias. Porém, o Senhor me levou a uma dimensão a qual vinha por muito a observar a atitude dos filisteus e do gigante Golias, que era o seu principal soldado. Os filisteus, eles de forma provocadora, eles se acampam num termo de Israel, como a palavra diz, eles se acampam em Judá, para se impor em guerra contra o povo de Israel. O povo de Israel que já vinha por fama, desde a época em que o Senhor os livrou da mão dos egípcios, desde o momento em que Deus usou a Josué para derrubar os muros de Jericó. E a palavra do Senhor nos fala que agora os filisteus, eles se levantam com braveza, com raiva, com ira contra o exército israelita. Saul, que era o rei de Israel, ele vê na gravidade do problema, ele vê na proporção a qual se dava aquele combate, por conta dos filisteus agora colocarem a Golias como linha de frente. A palavra diz que durante 40 dias Golias saía de manhã e à tarde para afrontar o exército de Israel. A palavra diz que eles se colocavam em fileira. A palavra nos fala que Saul até comandou, ordenou a guerra, ordenou o combate. Só que quando via o gigante filisteu, eles recuavam. Quando Golias então anunciou-se, falando: Poxa, vocês ordenam a guerra, vocês ordenam a batalha, e não sou eu um filisteu, e vocês, soldados de Saul? Então me manda um homem só, para que peleje comigo. Manda só um, para que venha lutar comigo. E se ele vencer, nós seremos seus escravos.
em que Golias se anunciou, em que Golias afrontou o exército de Israel, eles se colocavam na posição, mas na consequência do medo, voltavam para trás. Eles não suportavam, eles não aguentavam olhar o inimigo, eles não tinham forças diante de Golias. A palavra diz aqui a altura dele, que era de 6 côvados em palmo, é mais ou menos 3 metros de altura, um homem de 3 metros de altura, todo cheio de armadura, com suas armas. E quando os soldados de Israel viam aquele homem, eles tremiam de medo, eles tinham medo do inimigo. E o Espírito Santo falou profundamente no meu coração, trazendo um comparativo sobre Golias naquela época e sobre a nossa situação hoje, no Brasil e em todo o planeta. Quando vemos na forma do gigante, quando vemos as doenças, quando vemos as dificuldades, em que eu e você, por sermos carne e osso, por sermos vulneráveis ao pecado, por sermos tão pequenos, nós nos espantamos e até trememos de medo. Ficamos com medo do gigante que está aí fora. Ficamos com medo do gigante se eu tirar a máscara. Eu fico com medo do gigante se eu estiver em um ajuntamento de pessoas. Eu fico com medo do gigante porque a droga ainda continua matando a AIDS. Eu fico com medo do gigante. E a palavra do Senhor nos fala que Saul, ele era guerreiro. Saul, ele era um dos homens de maior aparência, de maior destaque na tribo de Benjamim. E o Senhor o chamou para uma grande missão. O Senhor chamou Saul. O Senhor, por opinião do povo, deu por liberada a carta branca para Saul e ungiu ele como rei. Só que não imaginava que na hora que o pau fosse quebrar, Saul não ia resistir. Saul não ia aguentar. E a palavra do Senhor nos fala que devido a essa falha de Saul, Deus levanta outra pessoa. Deus olha dos altos céus e vê no meio de um rebanho de ovelhas, no fundo de um quintal, ou talvez no fundo de uma fazenda, ou talvez lá atrás, lá sem ninguém saber, Deus vê um jovem. Deus olha para o coração daquele jovem e manda o profeta Samuel ir até lá e ungí-lo como o próximo rei. E sabemos que esse homem, que esse jovem, que esse adolescente, 17 anos, era um jovem simples, ruivo, de boa aparência, que só cuidava de ovelhas, só sabia cuidar de ovelhas. Mas o Senhor chamou ele para uma grande missão. Aleluia. O Senhor chama Davi para o decreto de reinado sobre Israel. E diante daquele gigante, diante daquela afronta do inimigo, diante daquela situação aonde o adversário caçoava do povo de Deus, Davi se levanta com disposição. Davi se levanta com vontade. Deus cria uma situação, Deus cria uma estratégia para que o seu ungido vá até a zona de combate. Deus faz com que Davi, ele agora fique sabendo do que está acontecendo lá no vale, lá embaixo, quando o povo de Israel em fileira, quando o povo dos filisteus em fileira se colocavam um diante do outro, mas quando Golias se apresentava, o povo de Israel, o exército de Israel batia em retirada, e Davi ele ouve que o exército do Deus vivo estava sendo afrontado, e
ele chega para Saul e fala: rei, não fique com medo, não fique nervoso no seu coração. Olha, eu fiz tantas coisas já, eu derrotei um leão que foi atrás da minha ovelha, eu também matei um urso que foi atrás da minha ovelha. E o que o Senhor quer falar com você aqui nessa noite, que o Senhor sabe da sua capacidade, o Senhor sabe do que você já fez, o Senhor sabe de quantos ursos, de quantos leões você já derrotou, e é por isso que Ele te chamou, e é por isso que Ele te escolheu para uma grande missão ainda esse ano. Aleluia. Lembre de quantas vezes que você em oração recebeu a sua vitória. Lembre de quantas vezes que você por um abraço você levou bênção para alguém. Lembra de quantas vezes aquele leão que parecia que ia te tragar, aquele leão que parecia que ia te rasgar a sua carne, você derrotou ele pela unção que há na sua vida. O Senhor quer trazer à tona na sua memória tantas coisas que você já fez, e hoje quando vê o gigante fica com medo. E hoje quando vê o gigante não tem disponibilidade. E hoje quando vê o gigante não tem mais disposição. A palavra conta a história de um homem chamado Caleb. E se você ler a Bíblia, você sabe quem é. Que chegou um tempo em que ele exigiu a herança que Deus tinha para ele. E ele chegou para Josué. E ele disse assim: Josué, a mesma força que eu tinha antigamente, eu tenho hoje. Se for para ir para a guerra hoje, eu vou para a guerra. Sabe quantos anos ele tinha? Mais de 80 anos. Aleluia, Deus. Você está pegando o que Deus está falando? Você está pegando o que Deus está falando para você? Que não está nada perdido ainda? Você está notando o que Deus está falando para você? Que não está nada perdido ainda? Que a mesma força que você tinha lá atrás, você pode ter hoje também? Aleluia. E Saul ele esnova Davi. Fala: jovem, vai para casa. Vai, Deus te abençoe. Ele: não, eu vou enfrentar esse gigante. Ele está afrontando o exército de Deus vivo. Colocou a armadura no coitado do menino, o menino não conseguiu nem andar. E Davi então ele se despe naquela armadura, ele pega somente o que ele sabia usar. Ele pega o que ele sabia usar. Aleluia. Será que você lembra como usa ainda? Será que você lembra como pode usar? Será que você lembra como é que usa ainda? Será que o seu esquecimento foi tamanho que você esqueceu do que Deus pôs na sua mão? O limite para Davi era o alforje, o cajado e as pedras. Era o limite para aquele jovem. Mas era o suficiente que Deus precisava para derrubar o gigante. Era o suficiente que Deus precisava para usar a vida de Davi e fazer o adversário cair por terra. Enquanto eu e você temos nossas armas nas mãos, e o gigante vem, e nós continuamos com medo desse gigante. Continuamos com medo da afronta do adversário. Continuamos tremendo na base por conta da adversidade, por conta do insulto do inimigo. O inimigo ele vai continuar, irmão. Ele vai continuar atacando a gente através do alcoolismo. Ele vai continuar atacando a gente, a nossa família, através da droga. Ele vai continuar. Ele vai continuar afrontando a gente através do Covid também. Ele vai aproveitar. E o que é que você tem na mão? E o que é que você tem na mão para guiar? Será, irmão, que saber que existe um Deus que é poderoso na sua vida é o suficiente para você ir para a guerra? Será que saber que existe um Deus lá do céu que zela pela mim e pela sua vida é suficiente para você não desistir?
maior em número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Ele será que quando vos achegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterroreis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Irmão, é muito medo, é medo demais. Ou é falta de confiança, ou é falta de se lembrar que existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida, de que nada vai nos suceder para o mal. Como eu acabei de ler aqui, é o Senhor falando para a gente não temer e nem tremer. Mas temos visto ao contrário, pessoas se acovardando. Nós estamos nos acovardando, igreja, diante das situações. Satanás continua aí roubando, matando e destruindo, e a gente continua na nossa zona de conforto, e a gente continua como o exército de Israel. O inimigo está lá, vamos para casa. O pau está quebrando lá, vamos para casa. E Satanás se andando sobre a nossa família, e o inimigo aproveitando o nosso medo, irmão. Ele pode não ver nosso pensamento, mas ele vê a nossa atitude de medroso. Ele vê, e ele aproveita disso, porque ele é covarde. Ele é aproveitador das situações, da nossa tremedeira, de ter medo de sair de casa, de ter medo de orar, de ter medo de orar, medo de ir para a igreja, medo de enfrentar os problemas de frente. Mas vamos fazer como Davi, igreja. Vamos fazer como o rei Davi. Vamos fazer como aquele jovem que diante do exército ele falou: não, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. E quando ele tomou essa atitude, Deus honrou a vida dele. Deus honrou a vida dele. E não fez com que ele passasse vergonha, mas fez com que o nome dele fosse conhecido em toda a terra. Será que é diferente comigo e com você? Não, irmão. O nosso Deus continua o mesmo. Satanás está cada vez avançando. O diabo está cada vez mais avançando, nos trazendo desânimo, nos trazendo tristeza. E o que nós estamos fazendo? Estamos parados. Estamos parados, igreja. Golias está se anunciando aí todo dia. E nós estamos esperando pelos outros. Estamos esperando o outro orar. Estamos esperando o outro ir. Estamos só esperando os outros. Está na hora de levantarmos a cabeça e saber que o Senhor dos Exércitos é nosso general. Que Ele é o nosso general. Escolhe de pé em nome de Jesus. Bom, que nessa noite você saia daqui com mais coragem. Que você saia daqui com os olhos abertos de que Golias continua a se aproximar de nós. Que o Golias continua se anunciando. Golias continua colocando pânico no povo de Deus. Porque nós esquecemos que quem é maior que está conosco do que o que está no mundo. Maior o que está com a gente do que está com Ele. Não se deixe intimidar por conta do medo que estão colocando em nós. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o sacerdócio real. A nação eleita, igreja. Não devemos abaixar a cabeça para o inimigo. Satanás está aí, continua com o plano dele. Ele continua do mesmo jeito. Muda a data, muda dia, muda ano, mas ele continua com a mesma estratégia. Roubar, matar e destruir. Roubar,
pesquisa da nossa própria família, só olhando para a nossa casa, e o pau está comendo lá fora, e a guerra está continuando. Vamos nos atentar a isso. Essa palavra é uma palavra para que você venha a ser mais valente. E não se esqueça de que Golias ainda está lá fora. Golias ainda está lá. Mas se Deus levantar, se Deus te levantar, se a unção que Deus criar em você, ela novamente, ela te avivar, ela novamente te renovar, Ele não vai ter chance conosco. Se a unção que há em nós, igreja, nós colocamos ela desenvolver novamente, Golias não vai suportar. Ele pode vir com arma e com escudo, mas nós vamos em nome do Senhor. Mas nós vamos em nome do Senhor. E seremos mais que vencedores. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ó soberano e altíssimo, Senhor, que essa noite, ó Deus, o Senhor venha nos trazer, meu Senhor, a memória, todos os leões e ursos que nós já derrotamos nessa vida, tantas situações, meu Senhor, que nós passamos, meu Pai, e o Teu nome foi glorificado. E hoje, ó Deus, por causa de Golias que está no mundo, muitos têm se acovardado, muitos têm se encolhido, muitos têm fingido que não é com ele, não é com ela. Senhor, torna-nos valentes cada vez mais, ó Deus. Torna-nos, meu Senhor, de pé diante das situações. Não permita que nos prostramos, meu Senhor, diante do nosso adversário, mas que venha se cumprir a Tua palavra, meu Senhor, na nossa vida. Quando diz, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, dá-nos forças para lutar, dá-nos graça, meu Senhor, para perseverar. Ó Deus, que seja repreendido todo acovardamento, que seja repreendido todo medo, que seja repreendido todo temor de Golias, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, dá-lhe nas mãos, meu Senhor, as armas que precisamos. Coloque em nossas mãos as armas que precisamos, ó Pai, para que através de nós o Teu nome seja glorificado. Guarda a nossa casa, ó Deus. Guarda a nossa família. Vai de encontro, meu Senhor, ao que está desviado. Vai de encontro, meu Senhor, ao que está desviado. Vai de encontro, ó Deus, aquele, meu Senhor, que não tem força para voltar à Tua presença. Vai de encontro, ó Deus, ao alcoólatra, ao drogado. Vai de encontro, meu Senhor, ao travesti, o traficante. Vai de encontro ao carcerado. Vai de encontro, ó Deus, àquela população ali na estação da luz. Vai de encontro, ó Pai, aqueles que estão perdidos na mão de Golias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, realiza a Tua obra, meu Pai, nesse ano. Nos dá força, meu Pai, para caminhar. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Em nome do Senhor Jesus.